Olá, muito boa tarde. Vamos chegando. Hoje é dia de Live Lean, chegou a hora. Tô guardando aí a entrada. Fala, Rafael. Vamos lá, hoje é a nossa sexta Live Lean. Sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre a importância da atividade física para a saúde. Vou confessar que esse tema é um tema muito importante para mim, inclusive. Então, estou bem ansioso aqui pela discussão. A gente vai contar hoje com o Daniel do Sport Terapia, que já está presente, e o Rafael Leandro também. São educadores físicos. E o Daniel, além de ser profissional de educação física, também é psicólogo, é meu colega de profissão. E vai poder compartilhar aqui a experiência com a gente. Vamos aguardar mais um pouquinho para entrar os convidados. Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. A Live Lins tem se tornado um espaço em parceria com a Voz do Lins para a gente poder conversar sobre temas de saúde. Lembrando que todos nós aqui somos profissionais da área de saúde e somos profissionais também voluntários, que cedemos aí o nosso tempo para preparar esse conteúdo e também para poder compartilhar informação qualificada com você que está aí acompanhando a gente. Olá, Nise, Nádia, Áurea, sejam bem-vindos, Jaeli, Francisco. Muito bom ter vocês aqui. Eu publiquei nos meus stories, tenho divulgado aqui durante a semana essa live e publiquei uma enquete sobre quem realizava atividade física e ficou meio 80-20, né, na verdade. 80% disse que sim praticava atividade física e 20% disse que não praticava atividade física. Eu vou convidar agora então o Daniel Farias para a nossa conversa, o nosso primeiro convidado. Então, o Daniel Farias, que é psicólogo e é também profissional de educação física e é o fundador do @esporterapia. Então, vou te adicionar aqui na nossa conversa, Daniel Farias, para a gente poder conversar. E eu quero que a gente comece a atividade física. Então, o Daniel está subindo aqui para poder conversar com a gente. Técia, seja muito bem-vinda. Fala, Daniel. Rafa, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, cara? Eu gostei da camisa, hein? É, manter aí ó, esporte terapia no peito, né? E trazendo também a questão da prevenção, que você conhece, sabe que todo mês a gente traz algo como você está trazendo esse tema aí super bacana, baseado na prevenção, né? Ó, deixa eu te falar, eu também tô com uma camisa aqui do Sport Terapia. Essa é relíquia, hein? Essa é relíquia, hein? Essa é do primeiro lote, hein? Eu tenho, só eu tenho, hein? Essa é relíquia, meu amigo. Só a galera que pegou em 2014 para 2015, quando a gente começou a falar um pouco sobre essa ideia do esporte terapia. E aí eu tive uma ideia de fazer algumas camisas para incentivar a galera a praticar algum esporte, alguma atividade. E essa aí é relíquia. Daniel, começa falando pra gente, por favor, o conceito de atividade física, porque uma vez eu ouvi até na TV que a atividade física ela exigia uma periodicidade, né, uma quantidade de tempo também. Então, pelo menos 3 vezes por semana, 40 minutos. É verdade isso? A gente tem alguma exceção? E como que fica isso, por exemplo, agora na quarentena, né? Muito bom, Rafa. Isso aí é uma coisa que a gente até não teve muito tempo de, no privado, conversar sobre a questão do tema que a gente colocou, que você trouxe, sobre atividade física, né? A gente tem que saber separar o termo atividade física de exercício físico, né? Porque quando a gente fala
Ah, você tem feito atividade física? É óbvio que todo mundo, se você for fazer uma caminhada, se você for arrumar a sua casa, se você for fazer qualquer coisa que ative a parte muscular, você está fazendo uma atividade física. E aí o que separa exercício físico é a sistematização do exercício, certo? Então, quando você coloca, eu quero fazer 30 minutos de corrida 3 vezes na semana, você está sistematizando a sua corrida, a sua atividade física se torna um exercício 3 vezes semanais. Então, isso é muito bom para a galera entender. Isso é bem ativo, eu arrumo minha casa, arrumar a casa cansa mesmo. Agora, na quarentena, a gente está sabendo disso. Aqui em casa a gente está metendo a mão na massa, então realmente cansa, é uma atividade que tem um gasto calórico legal, mas não é algo voltado para o exercício físico e o objetivo da pessoa. E a outra coisa que a gente também tem que separar. Qual é o objetivo dessa pessoa no que tange a saúde dela? O que ela quer priorizar? Ah, eu quero pegar massa magra, eu quero emagrecer, eu quero ter mais flexibilidade, preciso ter mais resistência. Então, são vários parâmetros, são vários objetivos. E dentro desse objetivo, sistematizar o exercício da pessoa. Então, é muito bom você tocar nesse assunto para a gente separar o que é atividade física e exercício. Excelente. E aí conta pra gente um pouco como tem sido esse período, porque você tem esse projeto que você já vem levando aí desde 2014, Sport Terapia, que é um projeto que você criou, inclusive, um point na praia para fazer essas atividades, e agora a gente já não tem a praia disponível, então eu acredito que você está usando outras estratégias, eu acredito que isso também pode servir de inspiração para que pessoas também se motivem a praticarem exercício dentro de casa. E eu sei que você criou toda uma estratégia aí, fala pra gente. Para a galera que está chegando, o Sport Terapia eu criei em 2014 para 2015, quando eu entrei na faculdade de Educação Física. A minha primeira faculdade foi em Psicologia, junto com o meu amigo Rafa. A gente estudou juntos na Veiga, nos formamos juntos. E quando eu entrei para a faculdade de Educação Física, eu comecei a pensar em algo que eu poderia levar saúde física e mental, né? Pois como eu tinha a base da psicologia e depois da educação física, eu falei, eu preciso levar alguma coisa para o ser humano onde ele não fique focado só na parte física. Tá. Então, por isso que eu criei o Sport Terapia, que o esporte simbolizando a parte da educação física, né? A atividade física, o esporte, e a terapia simbolizando a minha parte como psicólogo e essa junção, mostrando para as pessoas a importância não só do esporte, também como uma ferramenta para a saúde, mas que pega exercício físico, treinamento funcional, tudo que eu levo através do esporte terapia. E nessa quarentena, o nosso ponte da praia, por que eu coloquei também na praia? Eu estudei muito a importância de você fazer atividade física, exercício físico em contato com a natureza, ao ar livre. A quantidade de hormônios que se libera quando você executa uma atividade ao ar livre. Então, eu falei, bom, vamos tentar juntar o útil ao agradável. Eu quero levar saúde física, eu quero levar saúde mental, saúde social, e eu moro próximo da praia. Então, nada melhor do que fazer um ponte, um espaço na orla daqui da Praia do Recreio de Bandeirante, para que a gente pudesse visitar toda essa visão, todos esses estudos que eu fiz. E nessa quarentena, eu falei, agora, como vai manter, né? E a praia foi uma das primeiras a serem isoladas, né? A gente precisou, na primeira semana já de quarentena, não ter mais atividades, aglomerações na praia. E a gente criou o Sport Terapia em casa. Então, uma conta, né, no próprio Instagram, onde a gente, todos os dias, exceto domingo, nós nos encontramos, os alunos e as pessoas que de fora querem conhecer a prática do yoga, a prática do training e manter o investimento na sua saúde através da live que a gente faz através dessa plataforma do Sport Terapia em Casa. Segunda e terça, aproveito e ensejo e convido todos vocês para cuidar da saúde conosco. Segunda, às 7 horas da noite. Nós temos o Super Yoga, é o método que eu dou de yoga. E terça-feira, o Sport Terapia Training, é um método que eu criei visando justamente essa questão que eu estou falando, da saúde de forma integral. É um treino que inicia com a prática do pranayama, que é a técnica respiratória, ou o pessoal da nossa área usa muito hoje o mindfulness, né? Então,
a atenção plena, e depois a gente tem uma pegada mais forte, porque tem já a parte física, né? E na minha formação, Rafa, até bom tocar nesse assunto que você trouxe, e é um tema que há mais de 5, 10 anos está sendo muito forte na mídia, né? Na própria televisão. A gente hoje tem programas na televisão voltado para isso, né? Ao âmbito da saúde, vamos dizer assim. E quando a gente entra no nosso tema, já expliquei sobre atividade física, separar. A gente fala de saúde, aí você, meu amigo, da área da saúde também. Se a gente for na Organização Mundial da Saúde, o que ela define? O que é saúde para você que está aí do outro lado? Saúde, como o Rafa falou, é um tema complexo da gente comentar em 1 hora de live, porque Ainda mais que a gente está falando de vários fatores, né, Daniel? Bem-estar, completo bem-estar físico, psicológico, social, e até espiritual também. Então, o quanto que nesse momento da quarentena a gente também, de alguma maneira, tem desafios adicionais, porque o contato social, que é uma das dimensões da saúde, ele está aí, de alguma maneira, né, a gente tem que se readaptar, porque justamente a gente precisa desse confinamento, né, desse isolamento, que também tem uma série de efeitos psicológicos, né, para todos nós. Eu estava hoje pensando muito sobre isso. Você me conhece, sabe que eu sou mais calmo, mais centrado, mas eu tenho percebido que eu ando nos últimos dias um pouco mais irritado, né? Mas assim, considerando que já passou um mês, então o meu nível de tolerância ele é maior. Mas eu fico imaginando a galera que, nossa, muito pilhada, muito agitada, deve estar aí né, sofrendo. E aí, exatamente essa questão, quando a gente fala, até baseado na OMS, na Organização Mundial de Saúde, ela diz que é um completo bem-estar físico. E algumas definições incluem a parte espiritual também. E aí, quando a gente fala atividade física, o exercício físico é importante para a saúde, é de suma importância para a saúde, porém a gente não pode esquecer que quando a gente fala de saúde, você tem que entender que é aquilo que até a própria Gestalt nossa fala, né? A soma o todo é a soma das partes. Então, equilibrar tudo isso, principalmente nesse momento de quarentena, é muito importante. Então, eu estou começando a ficar muito ansioso, estou começando a ficar um pouco estressado com essa questão da quarentena. É algo que você precisa fazer a tua auto-reflexão e ver onde é que está em desequilíbrio. Estou deixando de fazer os meus exercícios físicos, estou deixando de fazer uma meditação que eu costumava fazer, estou deixando de fazer uma boa alimentação, que isso é muito importante. E se fala em saúde, as pessoas mantêm uma boa alimentação, principalmente na quarentena, a sua vida. Mas quando se trata de quarentena, muitas pessoas que perdem um pouco esse controle, perdem um pouco esse equilíbrio de manter a qualidade da sua hidratação. As pessoas esquecem de beber água. Outra coisa que está afetando muito na saúde das pessoas é o sono. As pessoas estão começando a ficar com sono do lado. Isso tudo afeta a saúde. Então, falar de atividade física, falar de exercício físico é um dos pontos principais para você ter qualidade de vida. Mas é um de todo o conjunto para se manter em homeostase, se manter em equilíbrio. A gente valoriza muito aqui a participação das pessoas, e aí o MTO Cris perguntou: ao ar livre, libera mais hormônio do que indoor? Você pode responder para a gente, por favor, Daniel? Para mim, não, né? Pro Cris. Como eu falei no início, quando eu comecei a estudar sobre a importância de a gente fazer atividade física ao ar livre por questões hormonais que são liberadas, não só questões hormonais, mas toda a própria vitamina solar, eu comecei a identificar que existe sim uma diferença grande em você fazer indoor e outdoor. Então, para quem está perguntando sobre isso, como que é o nome do rapaz mesmo? É a Cristina Oliveira, na verdade. É porque Cristina, a questão existe sim vários estudos que você fazer atividades ao ar livre libera mais hormônios do que no interior. É claro que eu sou sempre a favor das pessoas fazerem alternativas, sabe? Você mesclar um pouco. Você fazer uma academia indoor, depois você fazer uma caminhada, uma corrida, fazer uma trilha. Você sabe que eu gosto muito de levar os meus alunos para a trilha. Então, você saber fazer essa trilha é muito importante. É claro que você, tendo a opção
de fazer atividades ao ar livre, eu recomendo, por liberar mais hormônios, você fazer atividades ao ar livre. Mas existe também a questão dos gostos, né? Tem pessoas que preferem ir para academia, botar seu tênis, sua meia, sua roupa, e todo perfumado, fazer a sua série bonitinha na academia. Mas tem pessoas que gostam, sim, de fazer a sua caminhada, a sua corrida na areia ou na praça. Tem muitos treinos hoje que popularizou, né, o treinamento funcional, né? Tem muitos hoje em vários bairros, você vê pessoas nas praças fazendo treinamento funcional, em circuito. Então, eu sempre recomendo ao ar livre, mas aí vai de pessoa para pessoa e se puder mesclar, melhor ainda. A gente também tem algumas perguntas externas que eu colhi durante a semana. Eu te mandei as perguntas do Jonathan, que é um estudante de 21 anos, de Cachoeira Grande, no Complexo do Lins. Então, gostaria que você também respondesse aí as perguntas. Uma das perguntas é como seria a vida sem atividade física? Isso aí já está em diversos resultados de ciência que a gente vê. É muito simples, talvez você, sem respaldo aqui para eu trazer artigos científicos, existe hoje um parâmetro na própria sociedade, né? Você disse no início aqui da live que a galera botou a média de 80% que está fazendo atividade física. Isso é a galera que te segue, Daniel, né? Daniel, é a galera que me segue, e a gente também tem que entender que as pesquisas sobre comportamento nas redes sociais e o comportamento em outros ambientes, né? Então, a gente tem um desvio aí, pode ter um desvio aí também nessa A curva. estatística é totalmente oposta, né? A estatística nossa, tanto da América Latina, tanto principalmente lá fora, a gente vê os Estados Unidos, quanto tem de pessoas doentes, né? Obesas. Então, é óbvio, meu amigo Jonathan aí, que você tem uma vida muito, vamos dizer, adoentada se você não faz uma atividade, um exercício físico. Isso aí já está na sociedade, você vê pessoas jovens, de 20, 30 anos, adolescentes, já num nível de sobrepeso extremo, e aí afeta o coração, afeta os órgãos viscerais, afeta a questão da articulação já desde jovem, sabe? Então, é óbvio, é claro que isso vai dar um prejuízo muito grande se você não faz um exercício físico, uma atividade física. Lembrando sempre a diferença de você fazer atividade física e exercício físico. E os seus objetivos, óbvio, do que você quer, emagrecer, ganhar massa magra, aí já comentei no início da aula. E quais exercícios você recomenda? O Jonathan também perguntou sobre isso. Acho que é bom a gente trazer algumas referências, né, de exercícios, sobretudo que podem ser feitos dentro de casa, ou com algo que tenha dentro da casa. E lembrando também que nem todas as pessoas, por exemplo, têm uma varanda ou um quintal, uma área aberta para fazer atividade. Olha, é outra pergunta que você mandou para mim. Eu falei, como que a gente vai trazer, né, o melhor exercício? Aí depois o nosso amigo professor aí também vai trazer a palavra dele. Isso é muito peculiar, Rafa, né? Eu trazer para você qual é o melhor exercício. Se fosse assim, a gente teria as melhores vacinas, os melhores remédios, sabe? Os melhores psicólogos com as suas melhores fontes de teoria, né? A gente voltando para a psicologia. Qual é a melhor teoria para trazer? Depende da pessoa, depende do paciente, depende do cliente, sabe? Então, você vê que naquele cliente, talvez um processo psicanalítico funciona melhor do que uma Gestalt, do que um TCC, sabe? Então, é claro que a gente vai tentar levar para o lado do TCC. Eu vou levar para o lado do treinamento funcional, do yoga. Então, assim, é muito peculiar isso. Então, para o Jonathan, o que eu recomendo para ele é ele se autoavaliar, ele estar em muitos exercícios, certo? Ele participar, não agora, mas eu estou dando um exemplo. Ele participar de um crossfit, participar de um circuito, ele fazia várias modalidades esportivas, ele fazia um yoga, e ele se estar em modalidades, tanto de esporte, tanto de exercício, para ele ver o que é melhor para ele. É muito difícil a gente chegar e falar, o melhor exercício é esse. Não existe o melhor exercício. Existe, talvez, a melhor adaptação daquela pessoa. Como a gente estava falando aqui sobre atividade ao ar livre ou indoor. Vai depender da pessoa. Quer fazer indoor, se sentir melhor, faça indoor. Quer fazer outdoor, externo, faça outdoor.
Acho que o melhor exercício é aquele que ele faz regularmente. É o melhor exercício. Não adianta também. Ah, eu gosto de fazer exercício por aqui, mas faz uma vez por semana, não está trazendo resultados. Então, para mim, a minha resposta para ele, o melhor exercício é o que ele faz regularmente. Agora, é claro que, principalmente nesse momento de quarentena, o melhor exercício é você fazer numa live, já que agora tem diversas lives, com um profissional formado. Tá? É muito importante isso, porque hoje vários blogueiros colocam seus treinos, seus exercícios, aí a galera acha que, pô, vou fazer o treino da fulana de tal e vou ficar sequinha igual ela. Então, vai. Você pode, sim, pegar um momento que está um pouco próximo do que você gostaria, daquela blogueira, daquela artista, mas eu lhe recomendo fazer os exercícios com os profissionais que hoje tem inúmeros aí. A minha, já falei aqui, segunda-feira, 7 horas da noite, nós temos o yoga. Terça-feira, para quem gosta de algo mais agitado, tem o treinamento funcional, calistenia, o peso corporal. Aí você falou, pô, Daniel, tem pessoas que têm varanda, tem pessoas que têm um apartamento de 40, 50 metros quadrados. E aí eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que estão o tapetinho do yoga, ele normalmente, o padrão dele é 60 por 1,80. E eu sempre falo, eu só preciso que você me dê 60 por 1,80. Daniel, é muito interessante porque, assim, nessa nossa conversa aqui, a gente busca trazer informação qualificada e com respaldo científico também, né, e profissional, porque a gente tem essa preocupação. E aí até a Cristina também comentou aqui, né, o quanto que, de fato, hoje em dia, com as redes sociais, né, potencializa aí curiosos ou pessoas que, né, que não têm qualificação, é, orientando outras pessoas e podendo, inclusive, comprometer a saúde dessas pessoas. Então, realmente concordo com a Cristina, a gente precisa ter muito cuidado. E aí eu vou aproveitar aqui essa interação do grupo. Eu sei que a Paula está aqui, a Paula inclusive, a proprietária do apartamento onde eu moro, e ela é professora de jiu-jitsu e Olha, pedagoga também, e, enfim, praticante de jiu-jitsu faixa preta. Paula, se você quiser falar para a gente, dar alguma dica, fazer algum comentário, fica à vontade aí, vai ser super bem-vinda. e ela com certeza vai entender por que eu quis trazer o nome esporte terapia. Quem faz jiu-jitsu sabe o quanto eu vou dizer que é um complemento terapêutico. E eu sempre falo, Rafa, e você me conhece há um tempo nessa visão do esporte terapia, para os nossos amigos profissionais da psicologia, eu sempre falo, por favor, indiquem, orientem os seus pacientes a praticarem algum esporte, porque é de suma importância a gente entender isso, que não adianta a gente achar que só o processo terapêutico vai ajudar a pessoa a sair de um quadro de depressão, de ansiedade ou qualquer outra síndrome. É importante a gente saber que o esporte, isso. Eu fiquei um ano no jiu-jitsu, eu tive que sair por causa da faculdade justamente de educação física, e aí não deu para manter. Mas o jiu-jitsu, para mim, as pessoas me perguntam qual é o seu esporte terapia. Primeiro o surf e depois o jiu-jitsu. A Paula falou que está malhando e escutando a gente aqui. Muito bom. Marcar um O dia para eu vou Francisco, bola com ela. sim. O Francisco disse aqui, perguntou: a yoga substitui o alongamento? Olha, Francisco, eu não vou dizer para você que o yoga substitui quase tudo das principais valências que a gente precisa, inclusive, né, a flexibilidade. E aí seria também muito propotente da minha parte falar isso. Mas depois que eu conheci o yoga e coloquei ele na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, eu digo para você que o yoga ele tem quase tudo que você precisa para você manter a sua qualidade de vida. Em alongamento, existe sim na prática do yoga inúmeras posturas para trabalhar sim a sua flexibilidade. Agora, se você é uma pessoa que está muito encurtada, e aí sim você precisa, como eu venho falando, de cada na sua saúde. Então, se você é encurtado, se você precisa melhorar a sua flexibilidade, trabalhar mais o alongamento, te recomendo você procurar um yoga ou uma aula de alongamento. Aí
você vai fazer o princípio da especificidade, que a gente chama dentro da educação física. A gente tem a individualidade biológica, você precisa melhorar o seu comportamento, então procura aulas de alongamento. Agora, se o yoga vai substituir, eu te doei quase 100%, sim. O yoga vai te ajudar muito no que tange a essa questão dessa flexibilidade e do alongamento. O próprio alongamento, que é uma prática que a gente consegue fazer dentro de casa, né? Tendo cuidado com os movimentos ali adequados, né? Por isso, Rafa, que eu falei que, assim, trazendo sardinha para o meu lado, mas se você hoje está num espaço limitado na sua casa e você tem dificuldade de fazer alguns exercícios físicos, venha conhecer segunda-feira às 7 horas da noite o nosso método de Super Yoga, que eu só preciso que você tenha 60 por 1,80. Tá? Ou se você já tem um mat, aquele tapetinho do yoga, ou se você tem uma passadeira, né? O pessoal às vezes coloca aquela passadeira emborrachada, o próprio tapete que você tenha, praticar, você vai ver que você vai trabalhar força, flexibilidade, resistência, equilíbrio, coordenação, muita coisa que são base para você ter uma saúde, uma qualidade de vida. A Paula comentou aqui, é muito importante a malhação, não só para a estética, mas para a cabeça. Eu fiquei 10 dias na quarentena sem fazer nada, fiquei mega nervosa. O quanto que tem a ver também com a regulação, né, do nosso próprio organismo, com a homeostase, você falou, o equilíbrio interno do organismo, e também a atividade, exercício, né? O exercício físico, ele libera uma série de hormônios, inclusive do prazer, né? E gera uma satisfação também pra gente. Sim, é exatamente o que eu venho falando desde sempre, né, Rafa? A gente entender que quando se fala em saúde, a gente não pode esquecer que é um conjunto de várias questões. Então, a gente precisa sempre fazer uma autoavaliação. O que eu preciso melhorar? Onde eu estou, por exemplo, a galera que faz exercício, às vezes, é outra coisa muito importante de se tocar nesse assunto e eu lembrar do que eu queria falar também. É muito importante também a galera não exceder, tá? Na vida, a gente precisa buscar um equilíbrio, tá? Então, assim, em quarentena ou fora da quarentena, você não precisa também exercício de manhã, exercício de noite. Estou fazendo uma live de manhã com fulano de tal, uma live de noite com fulano de tal. Não precisa também você exagerar no seu corpo. O seu corpo precisa de ter um bom tempo de sono. Então, cuidado também com a galera do extremo, né? Tem a galera que não faz nada e tem a galera também que se deixar o dia inteiro fazendo exercício. Então, a palavra é equilíbrio, né, Daniel? Total, a gente precisa ter esse equilíbrio. Você fazer todos os dias, legal, mas todos os dias que tipo de exercício, né? Que tipo de treino? Seu corpo precisa entrar na homeostase, ela precisa recuperar o que você perdeu. Então, entra um processo inflamatório que você precisa. Então, assim, muitas questões que a gente não tem uma live inteira para conversar sobre esse assunto, mas você precisa ter o equilíbrio e ter o equilíbrio do seu corpo. Então, a galera que também pega pesado, calma, vai devagar. A Tércia, eu estou adorando a participação aqui, está bem interessante. A Tércia perguntou, alongamento pode ser através do Pilates? Óbvio que pode, né? É mais uma ferramenta muito bacana quando as pessoas me perguntam, Daniel, eu não gosto de academia. Né? Grande parte das pessoas que hoje não faz um exercício físico, a maioria fala, ou é a falta de tempo, eu não tenho tempo, né? Ou então é a questão, eu não gosto do ambiente de academia. Você não precisa trabalhar as principais valências do seu corpo somente na academia de ginástica, né? E ela está trazendo uma ferramenta, um método magnífico que é o Pilates. Quem faz uma aula de Pilates e pede para o professor, eu quero uma aula de Pilates pesada, você vai se sentir numa academia. E alongamento, flexibilidade é uma das coisas que mais o Pilates trabalha. Eu acho que é super interessante a gente considerar que os organismos são diferentes, né? E a gente vai ter uma resposta melhor em um ou outro exercício, ou vai ter uma satisfação, né, melhor, até uma motivação maior também para realizar um ou outro exercício, né? Então, isso que você falou da gente se conhecer, da gente buscar em nós, né, o que motiva também, de fato, auxilia nesse engajamento que é super importante para você manter, né? Rafa, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e mais uma live eu vou frisar novamente. Existem 3 pilares que eu sempre falo para você
fazer uma atividade física, um exercício físico? Você precisa ter motivação, como você acabou de falar. Mas quando a gente fala na palavra motivação, sempre toco nesse assunto. Motivação. Qual é o motivo que te gera ação? Então você precisa dentro de você buscar essa motivação. Como eu já falei, é um pilates, é um yoga, é um crossfit, é um circuito funcional, é academia de ginástica, é um esporte. Você precisa se conhecer em vários métodos para ter motivo para te gerar essa ação. Por isso que a gente fala tanto da motivação. Então, se você não se conhecer em várias modalidades, dificilmente você vai ter essa motivação interna para você cuidar da sua saúde. Outra coisa muito importante é as mudanças de pensamento e as mudanças de comportamento. Ou seja, eu preciso agir. E eu preciso mudar o que eu consigo. Entendeu? Sim, com certeza. O Léo trouxe uma questão aqui que a gente já falou durante a live, mas ele pediu para dar uma atenção aqui com relação ao sono, principalmente o descanso aí após atividade física, né, para colaborar na reconstrução da estrutura muscular. Você pode falar sobre isso para a gente, Daniel? Obrigado pela pergunta, Léo. Não, Léo, E ele muito bom acrescentou também, não só na reconstrução muscular, mas no alinhamento mental, que é o termo que ele utilizou aqui. Isso, Léo, muito bom você ter falado isso, porque a gente já tocou nesse assunto e é bom frisar a importância do descanso e a importância do sono, tá? E aí a gente não tem uma live inteira para entrar em detalhes sobre o processo inflamatório, para a reconstituição das fibras e tudo mais, porém, a gente sabe que as pesquisas hoje mostram que a gente precisa, em média, de 7 a 8 horas de sono de descanso. Isso vai, novamente, para a individualidade biológica. Tem pessoas que com 5, 6 horas conseguem ficar de boa, reconstituir tudo, recuperar os hormônios, entrar na homeostase, mas tem pessoas que às vezes precisam não de 8. E aí eu recomendo, Léo, um especialista e também fazer. É bom até tocar nesse tema, Rafa, porque as pessoas esquecem de procurar, muitas das vezes, fazer o que a gente chama de check-up. Né? Avaliar como é que está a sua análise clínica, como é que está o seu sangue, os seus hormônios, certo? E você tem parâmetros para ver o que eu preciso melhorar. Os suplementos hormonais que às vezes você precisa, né? Tireoide, testosterona, e aí vai inúmeros outros hormônios que às vezes você está em falta, não somente pela falta de uma atividade física, de um exercício físico, de uma vitamina solar, de um contato com a natureza, como a gente já citou aqui várias vezes. Suplementar. Então, o sono, muitas das vezes, pode também estar incluindo o que eu estou falando, de você passar por um processo de suplementação de alguma coisa do seu corpo, para que você consiga ter um sono adequado. Né? Eu vou aproveitar e vou falar sobre uma técnica que chama higiene do sono, que a gente costuma recomendar também para os nossos clientes na psicoterapia. Quando a gente trabalha dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente ensina uma série de tarefas e técnicas para que o nosso cliente possa ter uma autonomia ali no dia a dia. E aí, da mesma forma que a gente precisa se preparar para o exercício físico, né? A gente também precisa se preparar para dormir. E isso a gente também faz pouco ou não faz, né? Assim como o próprio exercício físico. Né? Então, rotina é super importante, uma preparação para dormir também. Né? Então, procurar se desconectar das redes sociais, de estímulos sensoriais muito fortes, né? Horas antes de dormir, reduzindo essa estimulação e reduzindo a iluminação, então um ambiente mais escuro possível, uma alimentação mais leve à noite, a hidratação, que o Daniel também já falou aqui. Tudo isso pode colaborar para que a gente possa ter uma melhor noite de sono. Assim como é normal que a gente também tenha, sobretudo nesse período de quarentena, muitas ideias, muitos pensamentos na cabeça, algumas preocupações. Isso, de fato, aumenta os nossos níveis de ansiedade. Né? Então, pega um bloco, né, de papel, se for o melhor para você, né, porque aí a gente também já tira essa claridade aí da tela do celular e coloca essas ideias no papel, né? Porque isso colabora aí para reduzir esses níveis de ansiedade para que a gente possa dormir melhor também, né? Um chá para quem gosta, enfim, algo que possa de fato te preparar, te deixar mais relaxado. Perfeito, Rafa. Não esquecendo da alimentação, né? É uma outra coisa muito importante a galera se tocar
na alimentação. E aí, mais uma vez, sempre recomendo você procurar um profissional dessa área, né, a nutrição, para lhe recomendar o que é melhor para o seu sistema, para o seu metabolismo, né, porque aí entra novamente a individualidade biológica. Cada um vai, naquela noite, fazer o metabolismo aí daquele processo todo individualmente. Então, se eu, Daniel, como de noite, uma feijoada e meia hora depois, 40 minutos depois, eu já estou tranquilo para deitar e dormir, é o meu metabolismo. Mas tem pessoas que vão comer uma feijoada, filho, e vai conseguir dormir 2, 3 horas depois. Então, entra novamente a questão da individualidade biológica e a importância da alimentação à noite. Tá? E outra coisa que a gente falou de exercício físico, evite fazer exercício físico muito tarde, tá? 9, 10 horas da noite. Evite. Nós já estamos totalmente, a princípio, errados. Nossa geração já está, a princípio, totalmente errado. Dormir depois das 9, 10 horas da noite, já está todo mundo, a princípio, errado. É fato. O pior ainda é quem está dormindo 1 hora, 2 horas da manhã para acordar 9, 10 horas. Então, às vezes, acorda cedo, acorda 7, 8 horas, você dormiu quase 5 horas. Então, como você falou, nesse período de quarentena, principalmente, você manter a disciplina e uma certa rotina, né? Não gosto muito de usar o termo rotina, você manter uma disciplina, isso vai desregular o seu sono. Daniel, a conversa é sempre muito boa com você. Eu quero, de fato, aqui deixar claro o quanto que eu fico feliz com essa parceria, né? E eu sei que eu estou em dívida com você também, tá? Porque até hoje eu não fui conhecer o seu point. E aí agora eu vou ter que dizer o seguinte, né? Só depois da quarentena. Mas eu vou. Eu já, ó, tá gravado, tá? Tá gravado, eu baixo o vídeo e compartilho no YouTube. Então tem uma evidência aqui de que eu tô me comprometendo a conhecer o point do @esporterapia. Eu peço para você deixar agora uma mensagem, fechar aqui essa nossa conversa, para o meu xará, Rafael, poder compartilhar Maravilha. também algumas ideias com a gente. Maravilha. Rafa, é sempre muito bom estar aqui com você. E os nossos papos sempre são muito bons, super agradáveis. E compartilhar sobre saúde, né? A importância da gente priorizar a nossa saúde, para mim, é sempre um tema que sempre me instiga e sempre tenho uma honra e um prazer enorme falar. Então, assim, eu fecharia com todos vocês, independente de estar em quarentena ou não, é o que eu tenho usado muito para os meus alunos, para as pessoas que têm me assistido. O que você tem priorizado na sua vida, né? A saúde precisa ser a sua prioridade, certo? Então, independente de você estar num apartamento de 40, 50 metros, ou numa casa bem fechadinha, pequena, numa comunidade, independente da classe social, você precisa priorizar a sua saúde, tá? Então, mais uma vez, lhe convido, como o Rafa já falou, não precisa estar lá no ponte, na praia, no nosso ponte lá na Praia do Recreio, para estar conosco cuidando da sua saúde. Então, amanhã, às 19 horas, nós temos a nossa aula de yoga, o método na live do Sport Terapia. Nós temos o nosso treinamento funcional, que mistura um pouco de yoga com um treinamento funcional, calistenia. Então, Rafa, você não precisa estar no ponte, não. Pode tirar aí um tempinho para estar conosco. E para você que não consegue no horário das 19 horas, a gente deixa salvo por 24 horas na live para que você faça no outro horário. Esporte Terapia em casa, é isso, Daniel? O Sport Terapia, toda segunda e terça, ele está aberto para todos que queiram participar. E é bom legal você, Rafa, que sempre está trabalhando também com essas questões do voluntariado e da solidariedade. Toda segunda e terça a gente está abrindo as nossas aulas para o público externo para uma campanha de você poder ajudar a gente na doação de cesta básica para Japeri, uma comunidade que a gente ajuda lá em Japeri. Então, todas as pessoas que participam da nossa live e puder contribuir, tem um link na bio do Sport Terapia, que vai ser direcionado direto para as cestas básicas para famílias lá da comunidade de Japeri. A Marli está dando os parabéns aqui pelas explicações. Obrigado pela participação, Marli e todos. A gente continua a nossa live. O Daniel que vai continuar agora, mas acompanhando a gente aqui. E no vídeo vai entrar, então, o Rafael. Maravilha, Rafa. Grande abraço. Obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigado. Um abraço na família, hein? Tchau, tchau. Rafael Leandro, manda a solicitação aí. Deixa eu ver aqui se já chegou. Sim.
Já adicionei aqui, o Rafael vai subir para conversar com a gente. E aí, o papo com o Daniel foi super interessante. Deem para a gente feedbacks, podem mandar outras perguntas. O Rafael já está aqui com a gente, seja bem-vindo. Rafa, eu sei Obrigado, que eu Rafa. estava desde o começo. Aqui vai ser um papo de Rafael para Rafael, né? Então, Exatamente, meu xará. na dúvida, chama Rafael que a gente responde. Exatamente, isso aí. Bom, de antemão eu queria agradecer o seu convite. Você não faz ideia do prazer que é para mim receber o convite seu, de estar aqui participando, de poder, de alguma forma, passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas, tantos amigos, a minha família que está aqui presente, tanta gente aqui dando essa força. E eu Eu espero já vi, que a Rafael, minha contribuição... uma torcida aqui, que eu estou vendo as movimentações. Exatamente. E eu espero que a minha Eu vou contribuição estar seja... para bombar essa live aqui, hein? Isso aí, isso aí. Eu espero que a minha contribuição seja muito positiva, assim como a do nosso amigo Daniel, que eu tenho também que parabenizar ele, que ele colocou aqui para a gente vários pontos extremamente importantes, onde eu vou aqui só mesmo complementar, porque vocês colocaram assim, os pontos principais do que realmente a gente está precisando ver aqui nesse momento. A gente conversou antes, né, para preparar essa live, e você tinha colocado ali no que você gostaria de falar em termos de conteúdo das principais causas de morte no Brasil, né, relacionado ao exercício físico. Você pode compartilhar com a gente essas reflexões? Acho que é um ponto super interessante. Sim. De primeira, eu queria, assim, apesar de todo mundo, a maioria ser conhecido, eu queria me apresentar como profissional de educação física. Para mim, é muito difícil não entrar um pouco nesse ponto da psicologia, porque, apesar de, por enquanto, ser só profissional de educação física, eu estou dentro da faculdade de psicologia, eu resolvi iniciar uma nova formação. Então, assim, isso para mim me contagia muito, eu fico muito... É difícil eu somente colocar a educação física, que a psicologia, ela está muito envolvida com a psicologia, né? Então, assim, como o Dani, ele colocou a parte profissional dele, eu vou tentar, de alguma forma, colocar só a minha parte profissional. E eu queria entrar, começando tudo isso, falando justamente sobre as doenças cardiovasculares, que é uma das principais causas de morte no país. Então, assim, eu vi uma galera comentando sobre malhação, estética, e a gente não pode esquecer que a musculação e o treino de força, ela contribui de uma forma muito bacana para que a gente possa estar realmente com o nosso cardiovascular 100%. Então, se a gente pensa, se a gente tem os estudos que mostram que as doenças cardiovasculares são a principal causa morte no país, por que não a gente trazer esse benefício da atividade física e a musculação, o treino de força, para a nossa vida, para que a gente possa pensar e fazer esse link com a principal causa de morte no país. Eu acho que isso é muito importante falar. É importante falar do como o exercício reduz pressão arterial, como o exercício indicado, combinado com o uso de medicamentos, lógico, sempre supervisionado por um profissional da área da saúde, e quanto eles são similares um ao outro. Eu me refiro ao uso de medicamentos e atividade física, né? Então, tudo isso você percebe o quanto linkar, combinar várias áreas da saúde, principalmente da medicina, da psicologia, da nutrição, da educação física, a importância que tem esse trabalho multidisciplinar, se é que eu posso dizer dessa forma, para que a gente possa levar o melhor estilo de vida possível, né? Você comentou uma coisa, e o Dani também falou, uma palavra que eu acho que a gente tem que levar assim, para a vida: equilíbrio. Equilíbrio é tudo na vida. Então, se a gente puder incluir ela, eu quero tentar jogar um pouquinho para essa questão da quarentena, da pandemia, que é importante a gente comentar isso na live. Se a gente puder colocar o equilíbrio dentro da nossa casa, que é justamente no momento onde
todo mundo está passando por um processo ansioso muito forte, muito grande. A gente está longe das pessoas que a gente gosta, a família está um pouco mais distante, por conta disso a gente precisa agregar outros valores, né? Por conta de tudo isso, a gente espera que isso passe logo, mas enquanto a gente está passando por isso, a gente precisa realmente valorizar a empatia, valorizar o convívio. No meu caso, eu moro aqui com minha mãe e eu preciso ter um cuidado mais redobrado, porque minha mãe é considerada um grupo de risco pela idade. Então, você realmente se colocar no lugar do outro, de você perceber que a importância de você manter uma quarentena para você ajudar o próximo. Exatamente, né? E você falou sobre o uso de medicamentos aliado ao exercício físico, mas a gente vê também, e eu gostaria que você falasse sobre os riscos de medicamentos, substâncias, na verdade, utilizadas indiscriminadamente, sem uma orientação médica, os riscos para a nossa própria saúde, né? Você poderia falar disso? Com certeza. Vale ressaltar que como hoje a galera ela busca, a internet ela tem isso, né? O médico hoje é o Google, né? As pessoas procuram a facilidade que a internet tem de medicar, de passar informações, e muitas vezes informações sem fundamento. Então é importante que a gente realmente da importância de você buscar um profissional da saúde qualificado que possa te orientar da melhor forma, que possa estar ali acompanhando a tua vida, acompanhando a tua saúde e está sempre em sintonia com esse profissional. Você está ali em busca sempre de estar junto com o profissional da área de educação física, que eu vou puxar um pouco a sardinha mais para mim, mas se a gente for falar da questão de medicamentos, você sempre procurar o seu médico, enfim, a especialidade própria, para que você possa ter sempre uma opinião qualificada, uma opinião profissional, isso é de suma importância. Então, o Google é só mesmo para a gente tirar uma dúvida, mas a gente precisa sempre procurar alguém qualificado para que possa acompanhar a nossa saúde. Isso é extremamente importante. Compartilhei com você algumas perguntas do Fernando João, que é um jovem de 17 anos da comunidade de Cachoeira Grande, no Luiz de Vasconcelos. Ele é um estudante. Sim. E aí eu gostaria que você trouxesse algumas das perguntas que ele fez e respondesse aqui para a gente. Lembrando que também todos vocês que estão online aqui nessa conversa podem mandar perguntas, a gente discute aqui, comentem, participem, a gente gosta muito da participação. Beleza. Então, como é que é o nome dele mesmo? Fernando, né? Isso. O Fernando encaminhou umas perguntas aqui super bacanas. Ficou difícil eu pegar uma, mas eu vou pegar uma que eu acho mais importante para esse momento. Que ele perguntou como perder peso de forma saudável. Eu acho que assim, quando a gente pensa em perda de peso, a gente não pode esquecer que existe uma orientação profissional importante nesse quesito. A gente precisa levar em consideração que o papel do nutricionista ele é fundamental nesse objetivo, né? Eu costumo dizer que o link que a gente precisa fazer entre o profissional de educação física e o profissional de nutrição é extremamente importante para que você possa atingir os seus objetivos. Então, na questão da perda de peso, que foi a dúvida do nosso amigo, obviamente, a importância da prática de atividade física é indiscutível. A gente precisa aplicar um treino específico, respeitando a individualidade biológica, que foi uma coisa que o Dani falou, e eu achei muito bacana, além da questão do equilíbrio, né? A individualidade biológica ela tem que estar presente. Então, na questão da perda de peso, a gente não pode deixar de fora o profissional da nutrição, que vai colocar uma dieta específica, assim como no nosso ramo profissional, a gente também especifica o treino para aquela determinada pessoa. E aí vem a importância, que vocês também comentaram antes com o Daniel, de você usar o blogueiro ou usar a internet como motivação. Eu acho bacana, eu não gosto de
enfim, de rechaçar o blogueiro, nada disso. Eu acho que ele tem o seu ponto positivo quanto motivador. Se ele souber fazer isso de uma forma bacana, ele vai motivar você a fazer a sua prática, mas de forma correta. Então, assim, na verdade, o ponto de atenção é se ele tem habilitação para isso, né? Perfeito, perfeito. Justamente. E é uma coisa que, infelizmente, a gente vê, assim, principalmente na nossa área, né, Rafa? Tanto na área da educação física como da psicologia, sempre tem na internet alguém que se acha psicólogo, alguém que se acha médico, alguém que se acha professor de educação física. E isso é perigoso. A gente precisa colocar isso, já que a gente tem bastante gente aqui podendo ter essa oportunidade de ouvir da gente enquanto profissional. É bacana que a gente pongue isso sempre que possível, né? Eu vou trazer para gente. Sim, com certeza. Eu vou trazer para nossa conversa aqui uma contribuição da Thaís. Ela comentou o seguinte: sou muito ansiosa, sofri com síndrome do pânico e sinto que essa pandemia mexeu muito com o meu emocional. Fico tão tensa que sinto dores no corpo e percebo que são consequências dessa tensão. O quanto que para além, né, de todo o momento que a gente está vivendo, as pessoas também sofrem, né, também de algumas doenças, né, que acabam se agravando com esse momento. O que você poderia falar para a gente, até em termos de algum exercício que possa colaborar também para aliviar um pouco dessa tensão? E a gente sabe que o quanto a síndrome do pânico ela tem um conjunto de sinais e sintomas, mas que pode aí ter um prognóstico melhor com algumas atividades físicas, inclusive, né, e alguns exercícios de respiração, enfim. Sim. Bom, antes de mais nada, eu queria assim, ressaltar ainda mais que isso que a Thaís colocou para a gente mostra, assim, gênero, número e grau do link que a nossa profissão tem uma com a outra, né, Rafa? A psicologia, a educação física, ela está realmente assim, muito interligada, e eu acho que é por isso até que eu quis ir em busca, assim como o Daniel, né? Ele primeiro começou a psicologia e depois foi para a educação física. Você está se encontrando aqui, hein? Exatamente, exatamente. E eu vou super procurar ele. Ele mora no mesmo bairro que eu, provavelmente. Ele falou que o projeto é no Recreio. Eu acredito que ele deva morar no Recreio. Enfim, vou manter um contato com ele ali para ver como é que funciona o trabalho dele, que eu achei bem bacana, trocar informação. E, assim, ainda ressaltar essa coisa do link entre a psicologia e a educação física, e quanto a gente pode ajudar na atividade física essas questões psíquicas que a galera passa, de síndrome do pânico, depressão, ansiedade, enquanto a atividade física e liberação de hormônio ajudam o indivíduo a não passar por esse tipo de situação, principalmente nesse momento de quarentena, onde as pessoas ficam dentro de casa, desesperadas, a mídia soltando muita informação, as pessoas ficam realmente... Essa clausura deixa as pessoas a ponto de enlouquecer, né? Assim, diferentemente do Dani, eu queria que ele me corrigisse se eu estivesse errado, eu acredito que o projeto dele seja um projeto mais coletivo, que ele possa trazer dentro da esporterapia, ele, enquanto profissional, trabalhando com vários alunos ao mesmo tempo. E certamente isso gerou uma dificuldade maior dele conseguir continuar ali no ao vivo, no físico, o trabalho dele, né? No meu caso, nunca contrariando as questões da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, eu, enquanto personal trainer, mantendo toda essa questão da segurança, eu ainda consegui, de alguma forma, manter esse contato com o aluno. É lógico que eu tive que me ressignificar, porque o meu trabalho sempre foi dentro de academia, e para que eu pudesse ainda ajudar os meus alunos de alguma forma, eu tive que escolher não, o que tinha para mim naquele momento eram outros espaços para que eu pudesse ter aquele contato, mesmo de longe, como eu falei, mantendo aquela questão da segurança, o uso da máscara, de ter um álcool gel, de não estar muito próximo do aluno. Mas eu pude perceber que, assim, enquanto eu fui agraciado em ter essa oportunidade com alguns alunos de fazer uma atividade outdoor, né, eu busco uma praça, busco caminhar com o aluno na praia, mesmo tendo distância, o quanto isso teve uma importância, não só para mim, mas para o aluno, no combate dessa questão principalmente que a Thaís falou.
manter essa sensação que o aluno tinha do quase contato com o seu personal, de saber que ele está em boas mãos para se manter ativo, para se manter com a mente em equilíbrio, manter o corpo em equilíbrio, isso teve uma importância muito grande para mim, como profissional, e eu tenho certeza que eu pude passar isso para os alunos. Os alunos me param com esse feedback. Então, assim, nessa questão que a Thaís levantou, eu queria colocar realmente a importância do meu trabalho, né, do trabalho do profissional de educação física, em combate a essas questões do psique humano, né, da questão da ansiedade, da depressão, está 100% envolvido. Sim, e eu considero muito positiva essa participação da Thaís, porque eu sempre falo para os meus alunos, você sabe bem, do quanto que é importante a gente criar um ambiente propício para que as pessoas possam falar, se sentirem à vontade. É o que a gente chama de técnica, né, de rapport, né, de gerar um vínculo a partir de um ambiente de confiança, um ambiente de acolhida, de uma escuta atenta. Então, agradeço muito a participação da Thaís e acredito muito que se ela foi capaz aí de comentar e de colocar essa questão, que é uma questão tão pessoal, nessa live aqui, é porque a gente está no caminho certo, a gente está aqui criando um ambiente propício para as pessoas falarem, né? Eu acho que um dos objetivos da live, quando eu te convidei, eu falei isso. Eu falei, é um espaço para as pessoas falarem, conversarem. Então fica tranquilo, né? A gente vai falar, óbvio, em termos técnicos, mas numa linguagem acessível. E para que todos possam entender, né, Rafa? De fraternidade, enfim, de compartilhar as experiências. E ela tá lá na Bahia, Rafa. Ah, é? Ela tá lá na Bahia, mandei mensagem para geral, tô trazendo gente até de outro estado. Tá ótimo. Ó, eu vou falar, hein? Então tá bom. Eu tô trazendo gente de outro país, hein, Rafa? É verdade, é verdade. A Rosiele, a participante da semana passada, Rosiele Leal está acompanhando aqui, ela já mandou um comentário também. Rosi, um beijo. Bacana. Rafael te elogiou, hein? Não foi, Rafa? É verdade, é verdade. A live da semana passada foi tão bacana, foi tão importante participar, não só para entender a dinâmica, né, Rafa? O Rafa até quando convidou falou para mim, eu confesso a vocês aqui, que quando teve o convite eu pensei, meu Deus, uma live, não tem esse costume assim, de ser muito virtual. E o Rafa foi super bacana comigo, mostrou que era uma coisa muito, muito simples, que me motivou, me colocou tão à vontade, e eu estou à vontade aqui com vocês, está sendo tão bacana, e na semana passada eu pude perceber isso justamente com elas, ela estava na França, né, Rafa? Sim, sim. Aquilo para mim passou uma segurança muito grande. Eu estar aqui agora falando um pouco do que eu conheço, né, do meu conhecimento. Vou pegar mais 2 comentários para a gente já ir fechando a nossa live, e aí você pode ir e depois já vai concluindo aí as ideias também, por favor. Até falando sobre a questão da dieta, né, fazer a dieta sem acompanhamento com os inibidores de alimentação, né, o quanto que isso não é recomendado. Marcelo falou sobre um receio após essa crise toda. Será que estamos esperando? O que será que estamos? Será que estamos preparados emocionalmente para retornar após essa crise? Preparação emocional pós-crise. O que vocês acham sobre isso? E mais do que nunca o trabalho da psicologia e educação. Abraço, Rafael Leandro. Eu queria mandar um beijo para a Terciana, que é minha prima de Fortaleza. Tá vendo? Tem Bahia, tem Ceará, tem maior galerão entrando aí. Eu queria mandar um beijo para minha prima, que eu não vejo há tanto tempo, mas que está aqui participando. Bacana. Ela estava falando sobre inibidor de alimentação, Rafa, foi isso? Eu não consegui ler. Isso mesmo. Foi isso que ela falou. Foi? Ela falou exatamente o que? Que ela já passou aqui para mim, eu não consegui pegar, não consegui ler. Essa dieta, né, sem um acompanhamento profissional adequado, né, enquanto que a gente pode fazer a dieta com esses inibidores sem acompanhamento. Perfeito. A gente precisa ter em mente que os inibidores, eles existem, estão lá para ser utilizados, mas que eles precisam ser utilizados a partir de uma orientação de um profissional qualificado. É necessário que
Se por acaso esse profissional identifique que o indivíduo tem a necessidade real de utilizar qualquer tipo de medicamento, aquele profissional está qualificado para colocar aquilo para você. Você precisa colocar a confiança naquele trabalho. Não sei se vai cair, tá? Rafa, não sei se vai cair, tá dizendo aqui 16, 15 segundos restante. Vamos ver. Qualquer coisa, obrigado, hein? Mas fala aí. Show de bola. Se cair, eu queria agradecer geral. Foi um prazer muito grande estar aqui. Vocês não têm